Nesse vídeo vou compartilhar com você 3 atitudes que fazem um relacionamento acabar. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, sobrecarregar o outro emocionalmente. Tentar suprir todas as carências e necessidades emocionais por meio da outra pessoa. Sabe quando você tem questões emocionais e aí você não consegue lidar com essas questões e você tenta resolver por meio da outra pessoa? Ou quando você é uma pessoa que necessita demais da atenção do outro, da validação do outro, tudo isso vai destruindo o relacionamento. Às vezes, por exemplo, você traz coisas de um relacionamento passado para esse relacionamento e aí você tenta suprir as suas carências, as suas necessidades. Se você passou, por exemplo, por uma traição em um outro relacionamento, pode acontecer de nesse relacionamento você sobrecarregar o outro. Olha, você tá me traindo, você não tá me traindo não, né? Olha isso, olha aquilo. E aí a outra pessoa vai ficando sobrecarregada. E aí você viveu, por exemplo, coisas em outros relacionamentos, traz para esse relacionamento, projeta e começa a vivenciar como se estivesse num relacionamento anterior. Sendo que às vezes esse relacionamento é diferente, essa pessoa é diferente em alguns aspectos, e aí você acaba projetando, e isso vai enfraquecendo um relacionamento. Quando você também não se entrega amor, carinho e atenção, e você quer que sempre o outro te entregue, sempre o outro faça por você. Quando estamos fora ou dentro de um relacionamento, é a nossa maior responsabilidade suprir as nossas necessidades, cuidar da gente, se dar atenção, para não sobrecarregar as outras pessoas e também porque, em primeiro lugar, é a nossa responsabilidade nos fazer feliz, cuidar da gente. Porque muitas vezes a gente vai exigir em excesso do outro porque a gente não está se entregando, a gente não está fazendo pela gente. E aí a gente quer uma atenção excessiva, quer uma validação excessiva. Só que e a outra pessoa, como é que ela fica? Você já parou para pensar a respeito disso? Talvez algumas atitudes que você possa ter hoje ou que você já tenha tido antes, se fosse o contrário, você não ia querer, você não ia tolerar. Mas aí como é você que está tendo e você às vezes não está vendo ainda as consequências dessas suas atitudes, você vai ficando na zona de conforto, que muitas vezes é desconfortável. Mas como talvez ainda não tenha incomodado tanto, você ainda não teve uma atitude de se transformar, de melhorar esse comportamento, que na verdade seria bom para você em primeiro lugar e seria bom para o relacionamento e para outra pessoa também. Então, será que você está cobrando a outra pessoa em excesso? Porque você não está se entregando algo que você deveria estar se entregando? Essa sobrecarga emocional no outro, quando tem questões que você é quem precisa lidar, você é quem precisa resolver, quando o outro vai estar ao seu lado, sim, te apoiando, te ajudando, mas você precisa fazer por você também. Então, será que você está fazendo? Às vezes, por exemplo, você é uma pessoa muito ciumenta, muito insegura, e o outro está lá te apoiando, te ajudando, tentando te mostrar que ele gosta realmente de você, que quer ficar com você. Só que você fica nessa, não procura um tratamento, não procura uma ajuda, não procura se trabalhar. Por mais difícil que seja para você passar por tudo isso, porque não é fácil. Mas às vezes nem você enxerga que tem saída disso, quando na verdade tem. Tem que compreender de onde é que está vindo essa insegurança, de onde é que está vindo esse ciúme excessivo. É alguma experiência que você teve que te marcou profundamente? Vem lá dos padrões que você aprendeu desde a sua infância? De que momento está vindo isso? Porque entendendo isso, você vai poder trabalhar essa questão e melhorar o relacionamento para você e para outra pessoa, para você dar continuidade ao seu relacionamento. Para que o seu relacionamento não acabe por uma coisa que poderia ter sido trabalhada, que poderia ter sido ajustada. 2. Críticas constantes. A segunda coisa que faz um relacionamento acabar é criticar a outra pessoa por tudo ou por quase tudo. Às vezes você não percebe, mas às vezes você é uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito rígida, que sempre está observando aquilo que precisa melhorar, mas nunca reconhece aquilo que já existiu de bom dentro do relacionamento. Não reconhece aquilo que o outro faz de bom, e sim sempre aquilo que o outro deixou de fazer. Por exemplo, às vezes é o seu aniversário de namoro, e aí ele te convidou para jantar, para sair, te deu presentes, mas teve um detalhezinho que você estava esperando
Vamos supor que seja um buquê de rosas. E aí você não recebeu esse buquê de rosas. Pronto, isso foi o suficiente para você invalidar completamente aquilo que o outro fez. Às vezes também o outro faz algo que não é tão legal e você se comunica de uma forma muito agressiva. E aí essas críticas constantes, às vezes com relação à própria pessoa, quem a pessoa é, o que muitas vezes machuca e fere o outro, vai destruindo um relacionamento. Porque qual é a pessoa que se sente bem quando é constantemente criticada pela outra? Qual é a pessoa que sente prazer ao ver que a outra pessoa está ali apenas observando e criticando e julgando? Então, se você quer fazer a sua parte para o relacionamento continuar e para ele ser um relacionamento saudável, você precisa evitar críticas constantes. Não é ignorar aquilo que o outro faz, não é negligenciar os seus sentimentos. É claro que aquilo que é importante você vai sentar e vai conversar com a outra pessoa, mas até para isso a gente tem que saber se comunicar. Inclusive tem um vídeo que eu já gravei a respeito de comunicação, eu vou deixar aqui nos cards para quando terminar esse vídeo, se você tiver interesse, você assistir. Vai te ajudar demais. Então, assim, será que você está sabendo se comunicar com a outra pessoa? Será que você está sabendo como falar para outra pessoa algo que não foi tão legal? Ou será que o tempo todo você está fazendo críticas, você está julgando um outro? Então começa a se observar, começa a perceber e também, às vezes, cabe uma conversa com o outro. Como é que o outro se sente? Se ele se sente muito criticado por você. Porque às vezes você não percebe, mas você é uma pessoa muito crítica com você mesmo ou com você mesma. E aí você acaba sendo crítico ou crítica demais com a outra pessoa e nem percebe. Porque para você esse é o seu padrão, esse é o seu natural. Então, às vezes, não é porque você faz isso por maldade. Não. Às vezes você aprendeu a ser assim, às vezes foi isso que você recebeu ao longo da sua vida também. Então começa a prestar atenção se você está sendo uma pessoa muito crítica e rígida com a outra. Só observando aquilo que a outra não fez de legal, aquilo que você não gostou, aquilo que você acha que deveria ter sido feito de uma maneira diferente. Porque às vezes nem é o outro que tem que mudar. Tem coisas que é só a sua percepção que precisa se transformar. Por exemplo, tem pessoas que quando vão lavar a louça, gostam de colocar a louça dentro da pia. E tem pessoas que gostam de deixar fora. Então, assim, às vezes é uma coisa que dá para vocês conviverem. Às vezes é uma coisa que você pode ceder, ou que a outra pessoa pode ceder. Mas tem pessoas que brigam até por isso. E tá tudo bem se você briga por isso, mas a questão é, você quer passar uma vida inteira brigando por essas coisas ou você quer ajustar a dinâmica do seu relacionamento? Ou você quer também começar a olhar para a parcela de responsabilidade que você tem dentro desse relacionamento? Então, assim, como eu estava dizendo, às vezes o outro gosta de colocar tudo dentro da pia e você gosta de deixar fora. E aí, que tá, será que realmente o outro precisa mudar isso? Ou será que você precisa se adaptar ao jeito do outro também? Porque não existe uma pessoa perfeita, não existe uma pessoa certa para você. Existe a pessoa que está disposta a fazer dar certo ao seu lado. Eu percebo que muitos relacionamentos hoje não vão para frente porque as pessoas colocam 1 milhão de coisas para fazer o relacionamento dar certo. É uma lista enorme para fazer o relacionamento dar certo. Não tem que ser assim, 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 assim. Só que essas mesmas pessoas muitas vezes não estão fazendo um mínimo para ter aquilo que elas querem. E aí é um pouco contraditório, né? Eu não faço a minha parte, mas aí eu quero que a outra pessoa faça dela. Então é importante olhar se você está fazendo a sua parte e também ver se você não está sendo uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito rígida com a outra. Relacionamento é cumplicidade. Você vai olhar aquilo que não está te agradando, vai sentar e vai conversar com a outra pessoa, vai. Mas você também precisa observar aquilo que é do outro, que faz parte de quem ele é, que talvez você precise aceitar. Ou talvez se retirar do relacionamento, se você enxerga que aquilo para você não dá para lidar de jeito nenhum. Só que para pensar, porque às vezes esse é um relacionamento que vale a pena. E aí você só precisa ajustar algumas coisas, a pessoa também só precisa ajustar outras coisas. E precisa ter também mais aceitação de quem o outro é, de quem você é. De ajustar aquilo que vai ser bom para os dois, mas entender que por mais parecido que a pessoa seja com você, por mais que você goste dela, por mais que tenham coisas em comuns, por mais que sejam compatíveis, vão existir pontos de atrito e vocês vão precisar trabalhar esses pontos de atrito se quiserem manter o relacionamento. Tá fazendo sentido o que eu tô te dizendo aqui? Você tá compreendendo a mensagem que eu quero te passar? Me conta aqui nos comentários se tá fazendo sentido isso para você.
3. A terceira coisa que faz um relacionamento acabar é falta de comunicação clara e evitar ter conversas difíceis. Muitas pessoas vão guardando ressentimento do que vai acontecendo, não conversa com o outro e vai só acumulando, vai só guardando aquilo dali. E quando explodem, explodem de uma vez só. E aí, às vezes, essa explosão ela é irreversível, porque às vezes a pessoa ela não aguenta mais nada. E aí ela encerra o relacionamento. E muitas vezes isso é uma autossabotagem. A pessoa sabotou muitas vezes um relacionamento que era bom, que tinha tudo para ser um relacionamento, inclusive, saudável. Se já não era. Mas aí a pessoa aos pouquinhos foi sabotando até chegar ao fim do relacionamento. Então é extremamente importante que vocês tenham uma comunicação clara, que vocês se comuniquem, que vocês digam aquilo que está incomodando, que vocês se permitam ter conversas difíceis, porque as conversas difíceis, elas só vão fortalecer vocês se forem para vocês continuarem juntos. Um casal que não consegue ter conversas difíceis, eles não têm uma intimidade real. Eles não estão totalmente conectados, porque estão evitando ter essa conversa ou essas conversas difíceis. Então, será que você tem guardado muito para você? Será que de repente tem coisas que para você são importantes e você está negligenciando isso? E quando você se comunica com outro, será que você está sabendo se comunicar com esse outro? Ou será que não? Você está agindo de uma forma agressiva, de uma forma reativa, de uma forma a julgar o outro, a condenar? Ou será que você está expressando aquilo que você está sentindo, como você está se sentindo dentro daquela situação? Então, se permita, dentro do seu relacionamento, ter conversas claras, expor aquilo que você está sentindo. Eu sei que muitas pessoas têm medo de expor aquilo que está sentindo para o companheiro, para a companheira, por medo do julgamento, por medo da reação da outra pessoa. Só que para pensar comigo, se você está com uma pessoa ao seu lado que está ali, será que essa pessoa ela não merece que você confie nela? Porque como é estar em um relacionamento do qual você não pode confiar na pessoa? E às vezes você não confia na pessoa, você não se sente aberto para falar com a pessoa, nem é por causa da pessoa, é pelas questões que você vem trazendo, às vezes, desde a sua infância. Às vezes você achou que não podia dizer sua opinião, que não podia se expressar, que não podia ser quem você era. E aí, às vezes, você projeta que dentro desse relacionamento você também não pode. Quando, na verdade, isso pode ser uma ilusão. Quando, na verdade, o outro está ali disposto e disponível a te escutar. E você quem não está se permitindo. E, às vezes, pode ser necessário uma intervenção profissional para que você consiga ir se libertando dessas amarras. Mas você, por você mesma ou por você mesmo, pode experimentar e aos poucos se arriscando. Se, por exemplo, você não consegue chegar diante da pessoa, ir lá e falar aquilo para a pessoa, escreve num papel aquilo que você está sentindo, senta e lê para a pessoa aquilo. E aos poucos você vai criando mais coragem de se abrir, de se expressar, de falar aquilo que é importante para você. Se talvez você consiga escrever a carta, mas não consegue falar para a pessoa, vai até a pessoa, entrega a carta, fica lá, dá para a pessoa ler a carta. Mas encontre ferramentas e meios para que você possa se expressar aquilo que você está sentindo. Porque um relacionamento, muitas vezes, ele vai precisar ter conversas difíceis. E essas conversas difíceis vão aproximar vocês, vão fazer com que um entenda melhor o outro. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!